Lucas capítulo 7. Um oficial romano demonstra sua fé. Quando Jesus terminou de dizer tudo isto, a multidão entrou na Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curado o seu escravo. Os líderes suplicaram e insistiram que Jesus socorreste o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu, até que nos construiu as sinagogas. Jesus foi com ele, mas antes que chegaste a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não incomode em vir em minha casa, pois não sou digno de que tome honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vai e ele vai, venha e ele vem. E se digno os meus escravos faça isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que seguia e disse: eu lhe digo em verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois que Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naum, uma grande multidão seguia. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro, o único filho de uma viúva, uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores passaram a dizer à jovem: eu lhe digo, levanta-se. E o jovem que estava morto levantou e começou a conversar com Jesus de novo. Devolveu a sua mãe. Grande amor tomou conta da multidão, que louvaram a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o povo. Esta notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Jesus e João Batista. Os discípulos de João Batista lhe contam tudo que os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 dos seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar se o Senhor é aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de sua doença, enfermidade e espírito impuro, ressuscitou a visão dos muitos cegos e em seguida disse aos discípulos de João: volte ao João e conte o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, e os leprosos são purificados, o surdo ouve e os mortos são ressuscitados. Todas as boas novas são anunciadas e aos pobres. Disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito para a multidão: que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um carniceiro que grita ao final, que esperavam um homem vestido de roupa de caras? Não, que veste roupa cara, vive no luxo, mora na palácio. Acaso procura um profeta? Se ele é mais profeta, João é um homem o qual a Escritura refere quando diz: eu lhe digo que todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor do reino do céu é maior que ele. Todos os que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, encontraram-se no caminho de Deus para junto, pois tinha sido batizado por João Batista. Os fariseus e os mestres da lei, no entanto, rejeitaste
propósito Deus para que ele, pois, recusaste o batismo de João, assim que posso comprar o povo desta nação. Perguntou Jesus: como posso descrevê-los? São como as crianças que brigam na praça e se queixam aos seus inimigos. Tocavam a flauta e vocês não dançavam, adoravam, lamentavam e vocês não choravam. Quando João Batista apareceu, não costumavam comê-lo e bebê-lo em público. Vocês disseram: este possuído por demônio, e o Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem que com ele é bebarrão. Amigo, cobrador de impostos, e o pecado mais a sabedoria comprovam pela vida daquele que segue. Jesus unge um pecador. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar na mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora sobre o que ela estava agitada, ali trouxe um frasco de arbutro contendo perfume caro. E em seguida ajoelhou-se aos seus pés de Jesus e chorou. Suas lágrimas caíram sobre os pés de Jesus e ela secou com seus cabelos e continuou beijando e derramando perfume sobre ele. Quando os fariseus haviam sido convidados, Jesus viu isto. Quando os fariseus que haviam sido convidados, Jesus viu isto e disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que toda mulher que toca nele, ela é pecadora. Jesus disse aos fariseus: Simão, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata, um deles 50 e outro nenhuma. Os devedores conseguiram lhe pagar, e ele pendurou ambos, cancelou sua dívida. O qual deles amou mais? Disse. Simão respondeu: suponho que aquele que perdoou a dívida maior. Você está certo, disse-lhe Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse: Simão, veja esta mulher, ajoelhou-se aqui entre em sua casa, e você não me ofereceste água para lavar meus pés, mas ela lavou com suas águas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela, desde a hora que entrei, ela não para de beijar meus pés. Vocês oferecem ao óleo para ungir minha cabeça, mas ela me ungiu os pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados desta mulher são muitos, foram perdoados. Por isto ela demonstrará muito amor em mim. Mas a pessoa que poucos foi perdoada, de pouco amor. Então disse-lhe a mulher: seus pecados estão perdoados. O homem que estava na mesa disse: entrai-se que este que anda por aí perdoando pecados. Jesus lhe disse: a mulher, sua fé salvou, vai em paz. Palavra do Senhor, graças a Deus.